Olá, turma do segundo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão? A Pro Tatiana está com muita saudade de vocês. Hoje eu vim aqui para dar um pouquinho de aula para vocês sobre um tema muito importante. Então eu e a professora Josi vamos passar para vocês um assunto que vocês já viram um pouquinho, mas a gente vai reforçar. É sobre produção textual. Quando a gente vai trabalhar uma produção textual, a gente precisa seguir 3 passos importantes. O primeiro passo é organizar a sua história, a sua produção de texto em 3 etapas: início, meio e fim. Quando a gente vai organizar a história nessas 3 etapas, as 3 etapas precisam ter algumas coisinhas muito importantes, que são parágrafo, letra maiúscula, sinais de pontuação que vocês já conhecem também. Então, toda vez que vocês forem fazer uma produção de texto, tem que seguir esses passos direitinho. E uma coisa muito importante que não pode ser esquecida numa produção textual é o título da sua história, tá? Então, vamos lá. A professora Tatiana vai explicar um pouquinho mais isso para vocês. Vamos imaginar que aqui seja a linha do seu caderno, né? Aqui está a margem do seu caderno. Então, ó, a margem do seu caderno. Você vai começar a sua história. Quando você for começar a sua história, você vai dar uma distância de 2 dedinhos da margem do seu caderno para você fazer o que a gente chama de parágrafo. E toda vez que você for fazer o parágrafo, você tem que começar com letra maiúscula. Por quê? Porque é início de frase, então é assim que nós iniciamos um parágrafo. E aí, para você iniciar a sua história, você tem que ter algumas opções de situações que acontecem no decorrer da sua história. E a professora Tatiana trouxe aqui um exemplo de uma produção de história. Por exemplo, aqui, quem? Quem e o quê? É um exemplo de que, como que a gente pode começar a nossa história? Quem participou da minha história? Vários animais. Então, eu já tenho que vários animais são os personagens da minha história. Depois, onde aconteceu a minha história? Onde? Numa bela floresta. Então, você já tem mais uma informação para a sua história. E qual que é a última informação? Qual foi a ação que aconteceu nessa história, no decorrer dessa história? Uma festa para comemorar o aniversário. Então, você tem 3 informações. A ação, que é uma festa para comemorar o aniversário, de quem? De vários animais. E onde aconteceu? Numa bela floresta. Então, dessa forma, você já tem 3 tópicos importantes para fazer essa produção. A professora Tatiana e a professora Josi vai estar enviando isso aqui, essas informações, no grupo do WhatsApp dos papais, para você realizar essa produção textual. Essa produção não precisa ser feita numa folha impressa. Essa produção pode ser feita em uma folha de caderno ou numa folha de chametes que você tiver na sua casa. E depois que você fizer a sua produção textual, seguindo esses 3 passos importantes, início, meio, fim e mais o título, lembre-se de representar a sua história através de um belo desenho, ok? Beijos, turminha. Até a próxima aula.